Fala, galera. Hoje eu vou estar trazendo para vocês uma notícia que me deixou de boca aberta. Eu fiquei sabendo disso só agora, sei que eu estou atrasado, então vamos comentar logo. Justiça reconhece união estável virtual. Eu vou ler para vocês a coluna de um jornal e vou ler também a descrição da justiça sobre o que seria uma união estável virtual. Então vamos lá, isso daqui serve exatamente para você, sub-5, para você que já está se relacionando aí, que é beta orbitador ou algo assim, está se relacionando com alguma garota pelo telefone e tal, vocês estão combinando de se encontrar, mas isso nunca acontece, ou vai ver nem você nem ela está levando a sério. Cuidado, porque pode ter implicações jurídicas a partir de agora. Vamos lá então. Justiça reconhece união estável virtual. Essa lacuna jurídica também levanta dúvidas sobre a distinção entre namoro e união estável virtual. Aí vocês estão vendo a foto, né, da manchete, que é por inteligência artificial, tenho certeza disso. Parece que até os jornais aí estão utilizando bastante, né? Não precisam mais de designers para fazer as fotos. Vamos lá então. Olha só, galera. A justiça brasileira tem dado sinais de abertura ao reconhecimento de uniões estáveis formadas no ambiente digital, mas a falta de uma regulamentação clara expõe casais a incertezas jurídicas. Em 2022, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reconheceu uma união estável virtual entre dois homens que mantinham um relacionamento exclusivamente online por 2 anos. A decisão está baseada em trocas de mensagens e depoimentos. Ainda não reflete um consenso no judiciário. Desde então, a ausência de convivência física tem gerado debates. Parte dos juristas argumenta que o Código Civil não contempla esse tipo de união e que o reconhecimento judicial pode ser precipitado. A divergência entre as interpretações legais deixa brechas perigosas. Isso daqui só acontece, pessoal, porque cada juiz decide conforme a sua cabeça, infelizmente. Né? Se a lei não abarca esse tipo de coisa, o que tem que acontecer é ter uma nova conversa para se inserir isso no Código Civil, né? E não o juiz simplesmente pensar, o cara está conversando com a menina, então estão em união estável. Pronto. A gente sabe que a imensa parte das conversas online não dão em absolutamente nada. Na maioria das vezes, um promete as coisas para o outro e tudo mais, e elas não se cumprem. Vocês já imaginaram se conversas online, né, por um tempo assim, vamos colocar 1 ou 2 meses, refletissem em casamento, em relacionamento real, já não haveria ninguém solteiro no Brasil. A pandemia da Covid-19 foi um ponto de virada, intensificando a forma como as pessoas se relacionam virtualmente. Com as restrições ao contato físico, muitos casais foram forçados a construir seus laços exclusivamente pela internet. O ordenamento jurídico brasileiro, no entanto, ainda não definiu regras específicas para essas relações, o que gera decisões contraditórias nos tribunais, enquanto alguns juízes aceitam evidências como registros digitais de conversa e postagem em redes sociais para comprovar a convivência pública e duradoura, outros mantêm uma visão mais cética, exigindo a comprovação de coabitação física. Porque como eu disse, né, e eu mesmo tenho conversas antigas arquivadas aqui no meu celular, eu conversando com garotas e tal, ela me prometendo vir na minha casa, eu prometendo ir na casa dela, coisa que durou 2 meses e nunca mais nos falamos. Isso é isso é a coisa que mais acontece na realidade, né. Essa lacuna também levanta dúvidas sobre a distinção entre namoro e união estável virtual. Embora a coabitação não seja obrigatória para a configuração de uma união estável, a diferença central está no objetivo de construir uma família. Namoros, por mais duradouros que sejam, não implica necessariamente essa intenção. Por isso, muitos casais optam por contrato de namoro para evitar disputas judiciais em caso de separação. Por outro lado, quem busca a formalização da união pode recorrer a uma escritura pública, estipulando regras patrimoniais e reconhecendo a relação como familiar. Isso aqui, pessoal, é o que eu já falo várias vezes com vocês aqui no canal, mas infelizmente isso não vai acontecer para a maioria dos casos. Vocês imaginam todas as pessoas que pretendem ou não namorar, constituir família ou algo assim, fazendo contratos para isso? Isso não vai acontecer. Infelizmente, as pessoas não têm muita noção do que acontece e simplesmente se juntam ali de qualquer forma e acabou. Apesar das decisões favoráveis, o entendimento majoritário ainda trata o relacionamento virtual como uma fase preparatória, não como uma entidade familiar por si só. O argumento predominante é que, embora os relacionamentos virtuais possam cumprir os requisitos de publicidade e continuidade, a ausência de um convívio físico dificulta a comprovação da intenção real de constituir uma família. Agora, pessoal, eu vou colocar para vocês aqui o site do Jus Brasil comentando sobre isso. Aí eu vou deixar o link para vocês aí lerem se vocês quiserem, porque a matéria é muito extensa.
União estável virtual, o que é e como comprovar e quais são seus direitos. A união estável virtual é uma forma de união estável que se desenvolve por meio de meios virtuais, como redes sociais, aplicativos de mensagem e videoconferência. Apesar de não haver previsão expressa no ordenamento jurídico brasileiro, a jurisprudência já reconheceu a possibilidade de reconhecimento dessa modalidade de união estável. Para comprovar uma união estável virtual, é necessário demonstrar os mesmos requisitos da união estável tradicional, quais sejam união pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituir família. Nesse sentido, é importante reunir provas como troca de mensagens, fotos, vídeos, documentos que comprovem a convivência e, se for o caso, o nascimento de filhos. O que eu não entendo é como é conseguido provar esse tipo de coisa e o juiz aceitar, né? Os direitos e deveres dos companheiros em uma união estável virtual são os mesmos da união estável tradicional. Assim, os companheiros têm direito à partilha de bens, pensão alimentícia, direito à herança e outros direitos previstos no Código Civil. A evolução das tecnologias digitais trouxe mudanças significativas para a forma como nos relacionamos. Hoje é possível conhecer pessoas, namorar e até mesmo constituir família por meio de virtuais. Nesse contexto, surgiu a discussão sobre a possibilidade de reconhecimento de união estável virtual. Afinal, se os relacionamentos virtuais podem gerar os mesmos efeitos emocionais e psicológicos de um relacionamento tradicional, por que não deveriam gerar os mesmos efeitos jurídicos? A jurisprudência brasileira já reconheceu a possibilidade de união estável em 2022. Aqui é o caso do Rio Grande do Sul que eu li para vocês, né, pessoal? Para comprovar uma união estável virtual, é necessário demonstrar os mesmos requisitos de uma união estável, que sejam união pública, os companheiros devem demonstrar que a relação era conhecida pela sociedade. Nesse sentido, é importante reunir provas como troca de mensagens, fotos, vídeos, documentos que comprovam a convivência, se for o caso do nascimento dos filhos. É, cara, isso aqui me lembra mais ou menos o que que era quando eu jogava lá em Age. Tinha um sistema de casamento no jogo, né, que um personagem masculino e outro feminino ia lá, se juntava, geralmente os 2 personagens eram homens, né, não havia mulher alguma, e aí eles se casavam porque eles ganhavam algumas vantagens dentro dos jogos, né, os buffs, um podia encher mais a vida do outro e ficava todo o clã ali reunido para ver o casamento online. Eu imagino se isso poderia ser considerado um casamento virtual, uma união estável virtual, né, porque se for, eu me casei sem eu querer com uma moça da Armênia, uma vez que eu joguei o Lineage num servidor russo. Olha só, às vezes eu tenho uma esposa aí lá no Cáucaso e nem sei. Olha só. União contínua, a relação deve ser contínua, ou seja, deve durar por um período de tempo significativo. Quanto tempo? Um mês? 2 meses? Vocês que adoram conversar com aquela garota que vocês sabem que não vai dar nada, mas ficam ali tentando alguma coisa, cuidado, tá? Às vezes aí, ó, quem tá aproveitando é outra pessoa e é você que vai ter os compromissos jurídicos, né? União duradoura. A relação deve ser duradoura, ou seja, deve ter a intenção de durar um período de tempo indeterminado. Olha aí. União com o objetivo de construir família. A relação deve ter o objetivo de construir família. É. Aí você promete para a moça que vocês vão se casar, né? Que você, sei lá, tá em Minas Gerais e ela tá até em outro país, não sei, nos Estados Unidos e tal. Ah, eu vou para aí, meu amor, casar com você. Quando você vê, você já vai estar pagando uma pensão para ela aí, ela do outro lado do mundo, sabe-se lá fazendo o quê. É. É a vida, senhores, é a vida. Bom, eu vou deixar os links aí como prometido. Deixa a opinião de vocês nos comentários, cara. Isso aqui complicou bastante as coisas. Daqui a algum dia vai ficar difícil até de conversar online, né? Ou se conversar, pelo menos conversa 1 ou 2 dias, depois é vida que segue e é o que acontece em 99% dos casos. É isso, valeu, fui, sigam o canal e ativem o sininho.